Então nós temos um Deus de amor, um Deus que ama a cada um de nós. Nós temos um Deus de verdade, um Deus que quer a verdade dos nossos corações, a sinceridade de coração, que quer ver cada um de nós agindo com verdade e sinceridade para com as pessoas que estão à nossa volta. E um Deus, como eu ia falando agora há pouco, um Deus fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O nosso Deus é fiel, Ele nunca falha com uma promessa. Quando Ele coloca algo diante de cada um de nós, quando Ele fala alguma coisa, quando Ele diz que vai fazer algo, Ele sempre cumpre. Deus sempre cumpre as suas promessas porque Ele é fiel. Se Ele enviou, desde o início, quando Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, quando o homem pecou, Ele estabeleceu o seu plano de salvação para a humanidade. E nada faria Deus desistir de salvar a humanidade. E foi por isso, por fidelidade a cada um de nós, por amor a cada um de nós, que Ele manda então seu Filho morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E Ele é fiel. Se Jesus Cristo falou, hoje à tarde eu estava fazendo um enterro, e é sempre um momento muito doloroso, os irmãos sabem disso. E a gente fica pensando e vendo o sofrimento da família pela separação do ente querido. Mas a grande verdade é que nós sentimos sim essa dor da separação. Mas nós temos também a certeza de que o nosso Deus é fiel. Que Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, às vezes, até num momento desse, a gente tem a certeza da fidelidade de Deus. Que se aquela pessoa é um crente em Jesus Cristo, ele não pereceu naquele momento, mas ele desfruta da vida eterna. Jesus Cristo disse que ia nos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele foi preparar lugar. Então essa fidelidade de Deus nos traz muita paz, nos traz segurança, porque nós temos a certeza do seu amor, a certeza das suas promessas, a certeza de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Então essa certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, de que Deus não nos desampara, é fruto da certeza da fidelidade de Deus. E nós, como bons representantes que devemos ter do Senhor nosso Deus, nós também devemos buscar agir com fidelidade. E quando a gente fala de fidelidade, vem de fidelidade em todos os aspectos. Fidelidade com o Senhor. A gente às vezes coloca tantas coisas diante de Deus, Senhor, esse ano eu vou... Isso é normalmente final de ano, né? Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, Senhor. Senhor, esse ano eu vou orar todo dia, né? E faz ali às vezes um monte de promessas ao Senhor. Aí a primeira semana vai, na segunda já começa a fraquejar. Senhor, diante de Ti, Senhor, eu vou fazer uma dieta. Aí vai, começa a fazer a dieta e perdeu 5 quilos, aí desiste. Então a gente às vezes é muito vulnerável, mas a gente tem que buscar esse senso de fidelidade que o Senhor nos deu, que nós temos internamente em cada um de nós, através da presença do Seu Santo Espírito, e nós temos também carregado em cada um de nós, através desde a nossa criação, como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso. Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que Deus é bondoso e é misericordioso. A gente sabe, inclusive, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas é interessante que às vezes a gente quer toda a misericórdia do mundo para a gente e toda a justiça de Deus para o nosso irmão. Quando às vezes a gente faz alguma coisa errada, a gente, Senhor, tem misericórdia de mim, perdão. E a gente tem a certeza desse amor e dessa misericórdia de Deus. Quando a gente faz alguma coisa com alguma pessoa, a gente quer dela misericórdia. Mas às vezes quando a pessoa faz algo com a gente, aí a gente não quer misericórdia. Aí a gente quer justiça. Senhor, eu sei que Tu és um Deus justo. Isso não vai passar impune. A gente precisa agir também com misericórdia. A gente precisa agir com bondade. Se a gente quer a misericórdia de Deus, se a gente sabe que Deus é misericordioso, se a gente quer a bondade de Deus, a gente sabe que Deus é bondoso, a gente também deve buscar agir com misericórdia e com bondade para com a vida de cada um dos nossos irmãos. Querer também a misericórdia e a bondade de Deus para a vida dos nossos irmãos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança
de um Deus santo. Quando Isaías chegou diante do altar do Senhor, e ele achou que ia ser consumido, que ia morrer, porque ele era um homem impuro, de lábios impuros, que estava na presença do Senhor dos exércitos, do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Santo, como os anjos ali à sua volta cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E até os anjos, inclusive, tapavam o rosto para não olhar para o Senhor. E ele achou que ia ser consumido, e Deus ali, com misericórdia, com bondade, vai, manda o anjo, vai e toca na boca de Isaías com atenaz, e diz: você foi purificado. E a palavra de Deus em 1 Pedro 1 diz que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nosso Deus é santo, e Ele quer de nós santidade. Ele sabe que nenhum de nós vai conseguir chegar ao ponto como Jesus Cristo, que passou por essa terra sem pecar. Deus tem plena consciência de que nós não podemos viver a vida inteira sem pecar, que nós não podemos passar a verdade, eu acho que talvez a maioria de nós não consegue passar nem um dia sem pecar. E a grande verdade é que isso tem sido presente nos nossos corações. Mas do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de Isaías, e o anjo foi e tocou ali a sua boca com aquela tenaz, com aquela brasa viva. Deus não precisa mais mandar um anjo tocar nos nossos corações, Deus não precisa mandar um anjo tocar na nossa boca para nós sermos purificados, para que nós pudéssemos então ficar santos, lavados, purificados, dignos de entrar na presença do Senhor. Mas através do sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós podemos então ser santos, santos diante de Deus. Mas isso também, pastor, então todos os meus pecados são perdoados, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso viver do jeito que eu quiser porque eu tenho o perdão dos meus pecados. Você tem o perdão dos seus pecados, se você entregar realmente a sua vida a Jesus. Mas isso deve te motivar a buscar fidelidade ao Senhor, a buscar uma vida de santidade, ser santos, porque eu sou santo. Nenhum de nós, como diz, jamais conseguiria alcançar essa santidade. Essa santidade foi alcançada através do sacrifício de Cristo. Mas mesmo sendo algo que nós não venhamos a conseguir por nossos próprios méritos, mas isso não é motivo para a gente deixar de tentar. A gente deve sempre tentar, sempre buscar cada vez mais, buscar agir com santidade, buscar santidade. Isso só é possível quando nós deixamos Deus agir nas nossas vidas. Quando nós realmente nos rendemos aos pés de Cristo, quando nós buscamos cada vez mais a comunhão com o Senhor nosso Deus, quando nós nos aproximamos do Pai. Quanto mais nós nos aproximamos do Pai, mais distante do pecado nós ficamos. E aí a gente vai tendo uma vida mais agradável a Deus. Romanos capítulo 3, 23 a 26 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Nós somos justificados de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos faz santos. É Deus quem nos faz ser santos diante de Deus. É Cristo, através do sacrifício dele, quem nos tornou dignos de estar na sua presença, como nós estamos na sua presença nesta noite. Mas isso quer de nós também que nós busquemos uma vida de santidade. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para representá-lo aqui na terra. Nós somos imagem e semelhança de um Deus de amor. Imagem e semelhança de um Deus de verdade. Imagem e semelhança de um Deus fiel. Imagem e semelhança de um Deus bondoso e misericordioso. Imagem e semelhança de um Deus santo.